Pode gravar, então, Kelly. Obrigada, Cássio. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Stephanie, eu estou representando os realizadores desta atividade. Desejo boas-vindas a todos vocês. Este é o sexto debate realizado pelo Ecofalante UFO, uma mostra de filmes e documentários socioambientais promovida pela Diretoria de Cultura e PETs da UFO, em parceria com a 10ª edição da Mostra Ecofalante. Antes de iniciarmos a atividade, é importante ressaltar que, em relação à emissão de certificados, os participantes que tiverem interesse em recebê-lo devem preencher um formulário com a lista de presença e uma pesquisa de opinião, que será disponibilizada ao final da palestra. Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO e ficarão disponíveis para download por meio do Sistema de Extensão da Universidade, o CIEX. Lembrando também que nossa próxima atividade ocorrerá na segunda-feira, dia 30 de agosto, referente ao filme Arica. Então, acompanhe nossas redes sociais para mais informações. Lembre que cada debate é necessário fazer uma inscrição e que os filmes devem ser assistidos previamente. Agora vamos dar início ao debate sobre os filmes Tapajós, Ameaçado e Mata. Para conversar conosco, contamos com a participação da Cássia Valéria Oliveira Borges. A Cássia é uma artista plástica pela Universidade Federal de Uberlândia e doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade. Foi professora no Centro Universitário de Caldas Novas, na Faculdade Integrada de Mineiros, na Universidade Federal do Goiás e na Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é professor do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos também contar com a participação do Adriano Dias Gomes Carajá. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins e atualmente possui mestrado em andamento na área de ensino de língua e literatura. Adriano é professor do curso de formação de professores em magistério indígena e presidente do Conselho de Educação Escolar Indígena do Estado do Tocantins. Antes de iniciar, eu vou explicar como que vai funcionar o debate. Será disponibilizado um tempo para Cássia e o Adriano dar as considerações dos dois filmes. Logo após, serão tiradas as dúvidas. Quem desejar ter um momento de fala, solicite pelo chat, ou se tiver dúvida, pode colocar no chat também. Cássia, se você quiser iniciar, pode iniciar. Porque o Adriano poderia, né, iniciar. Só que o Adriano, eu acho que ele ainda não chegou. Ele tá com probleminha, ele ainda não entrou aqui. Mas ele já entra. Achei que também fazendo favor. Peraí. Achei pra mim. Boa tarde a todos e a todas, a todos, com X. É um prazer estar nessa mesa com todos vocês. Eu achei muito interessante essa proposta, porque a gente está falando de questões ambientais e questões indígenas ao mesmo tempo, né? Apesar que é a mesma coisa, quase sempre a mesma coisa, mas a questão ambiental, ela extrapola, né, muitos outros caminhos, além da questão indígena. Ela extrapola, inclusive, o MST, né, que e várias outras questões. O que eu posso falar eu vou começar pelo Tapajós, tá? O filme. Tapajós, para mim, primeiro, como eu sou artista, eu também vejo as questões da imagem também, né? Porque a imagem também é importante, porque se a imagem não fosse importante, a gente poderia só ler o livro, né? Ler livros e tal. Eu gostei muito do enquadramento do filme, gostei muito
da fotografia, aliás, dos dois, né? Apesar que o Mata, ele é mais alargado, e o Tapajós, ele fala das questões, assim, principalmente ambientais, mas principalmente indígena também, né? Eu achei que as tomadas da câmera, né, o primeiro plano, o segundo plano, ficou muito bem elaborado no Tapajós, muito, assim, muito legal. Porque ele pode ser, ao mesmo tempo que ele é um documentário, ele pode ser também uma outra coisa, né, que é um filme de arte também. Poderia ser, que a gente poderia estar discutindo também essa questão do filme de arte, né? O Tapajós, para mim, ele vai fundo muito na questão do poder ser índio e poder lutar pelas nossas questões, né, pelos nossos direitos, que hoje está um momento propício, super propício, porque nós estamos com em Brasília está acontecendo agora um movimento de artistas. Eu não estou, porque realmente a minha vacina, eu tomei vacina há pouco tempo, então não estou saindo ainda, né? Mas logo depois eu acho que dá para a gente estar junto com com os parentes em Brasília. Então, eu acho que esses dois filmes, eles vêm muito a calhar no momento político e social que a gente está vivendo nesse momento, né? Principalmente político, porque a gente tem uma política de extermínio hoje, com esse governo. E aí, tanto a Mata quanto o Tapajós, ele... Que coisa! Tanto o Tapajós quanto o Mata vai falar das questões ambientais, e são questões muito urgentes no momento, né? Eu me lembro que quando eu fiz meu doutorado, a gente sempre discutia essas questões da sustentabilidade, das questões das APPs, né? Todas essas questões que envolve as questões ambientais, porque realmente estamos num momento crucial, que se a gente não tomar conta, se a gente não segurar a nossa onda, realmente a gente vai ter um problema seríssimo. A gente já está tendo um problema seríssimo, né? Se a gente for ver que esse ano a gente teve frio demasiado e a gente teve calor demasiado, a gente está tendo calor demasiado, isso o que é? Isso é fruto desses dois filmes, dessas duas questões que eles querem levantar, né? Que os autores querem levantar no momento. Na verdade, não é só no momento, mas é uma questão muito urgente, que se a gente não tomar conta do que está acontecendo, nós estaremos, inclusive, nos exterminando. Apesar que os nossos governantes não pensam assim, porque eles acham que se eles, até no filme Tapajós, uma indígena, né, fala que eles estão querendo, eles acham que se, né, o governo, os ricos, na verdade, se eles acabarem com esse mundo, eles podem pegar um foguete e morar em outro mundo, né? Isso não é possível ainda. E se um dia for possível, esse pedaço aqui, essa terra aqui, já estará exterminado, né? Então, a gente tem que tomar muito consciência do que está acontecendo e tomar consciência e fazer com que as pessoas entendam o que é uma comunidade indígena, o que é uma comunidade tradicional, né? Na Mata, a gente vê a comunidade tradicional indígena, mas vê também a comunidade tradicional, que é o MST, né? Que são pessoas que lutam pela terra de maneira que não...
que a gente não destrua, o que o que tem por aí, né? Todo mundo sabe que a gente precisa de ar, todo mundo sabe que a gente precisa de água, mas parece que os governantes não estão ligados a essa questão, que é muito urgente a gente pensar. Não dá para a gente achar que está normal, porque não está. E esses 2 últimos anos de governo, com esse governo que a gente tem, a gente viu, eu fiz doutorado há 7 anos atrás, e eu já estava assustada com todo o desmatamento que estava tendo no norte, no Pará e em Mato Grosso. São 2 regiões que estão, assim, pedindo socorro há muito tempo, por causa do agrobusiness, né? E ontem, acho que foi ontem ou foi anteontem, eu vi uma declaração do desgoverno nosso, que ele fala assim, que se o marco, a PEC 490 e o marco, se a PEC 490 não passar, vai acontecer um desastre com o agrobusiness. Eu espero que tenha mesmo um desastre com o agrobusiness. É isso que eu torço, né? E é isso que eu gostaria mesmo, de verdade. Porque quem alimenta mesmo o brasileiro, quem está alimentando mesmo o brasileiro, são os agricultores familiares. São os pequenos agricultores, são eles que plantam arroz, são eles que plantam feijão, são eles que plantam a nossa comida básica, né? São eles que fazem isso. A agricultura familiar, ela é muito importante, porque ela, além dela alimentar os brasileiros, ela, inclusive, trabalha com segurando essa onda do agrobusiness, né? Porque a monocultura, ela é tão problemática, que nem formiga vive na monocultura, você entendeu? Bicho não vive na monocultura. E se nem mosquito vive na monocultura, imagina o ser humano, né? Imagina o ser humano. Nós estamos vivendo um momento muito... Esse último ministro da Agricultura, ele era um assassino, ele era, não sei se ele ainda está, mas acho que não, saiu, né? Me parece que exigiram que ele saísse, porque senão ele ia, inclusive, fazer mal para o governo, inclusive, né? Porque está todo mundo, o mundo inteiro está de olho no Brasil, e o mundo inteiro está de olho na Amazônia. Amazônia, os ribeirinhos e os habitantes amazônicos são homens anfíbios. Eu até falo isso na minha tese de doutorado. Eles ficam 6 meses na água, 6 meses na terra firme. E eles têm um ecossistema muito elaborado, eles trabalham com essa questão de preservar, né? Eles têm a agricultura deles, eles pensam essa questão do meio ambiente, eles pensam a questão da Amazônia, eles estão pensando todas essas questões que para eles é normal, né? Para essas comunidades tradicionais, é normal lutar pelo ar, é normal lutar pela água, é normal lutar pela floresta, né? Porque, afinal de contas, eles precisam da floresta e nós também precisamos. Só que a gente acha que não. Como os brancos, né, os não indígenas, moram em selva de pedras, eles acham que, se eles colocarem um ar-condicionado em casa, eles vão diminuir o impacto ambiental que eles fazem, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não adianta colocar um ar-condicionado em casa, porque a água vai acabar. Não adianta colocar um ar-condicionado em casa
se eles acham que isso vai fazer com que o ar fique mais respirável, mas não é verdade, não é verdade. Esses 2 últimos anos, gente, foi tão crucial para a gente, foi tão horrível, foi tão problemático, né, que nós estamos sentindo na nossa pele o tempo inteiro, nós estamos sentindo no nosso nariz o tempo inteiro o desmatamento e o desrespeito com o meio ambiente. E esses 2 filmes, eles tratam dessas questões, e o Tapajós, ele, ao meu ver, né, eles centraram mais na questão indígena, porque é a questão indígena que preserva, né? Os indígenas precisam do mato, eles precisam da floresta, porque, inclusive, eles fazem extrativismo, né? Eles precisam das sementes, eles precisam da questão... Desculpa, pera só um pouquinho, gente. Das castanhas, né? Eles conseguem sobreviver com essa questão, e eu acho muito interessante quando eu vejo também o Mata, quando eu vejo o Mata e aquele madeireiro, ele era um madeireiro antes, né? E ele achava, no filme ele até fala assim, antigamente não era proibido, não era proibido, não era proibido, mas ele sabia que estava fazendo errado, né? Ele sabia o que estavam destruindo. Muita gente acha que, não, antigamente a gente podia andar sem capacete, mas mesmo assim, antigamente morria sem capacete. Sabe como é que é? Então, mesmo essa questão que quando aquele agricultor, né, que hoje ele é agricultor, ele fala assim, antigamente eu era um madeireiro, mas naquela época não era proibido, mas a gente estava fazendo coisa errada, mas ele tem consciência disso. Hoje ele tem consciência. Por que ele tem consciência? Porque ele viveu e vive a vida toda ali no mato. E ele fala assim, eu nunca trabalhei na cidade, eu sempre trabalhei na roça, eu sempre precisei da roça. E naquele momento que ele precisava da roça, né? Ele precisava da madeira, mas ele também estava destruindo para caramba, e ele não tinha essa noção, né, do que o mal que ele estava fazendo. Aí eu percebi também aquele senhor que ele fez engenharia ambiental. E aí tem hora que ele fala assim, o eucalipto não tira a água, né, do solo, mas não é verdade. O engenheiro ambiental, você me desculpa, né, se tiver algum engenheiro ambiental aqui, mas o engenheiro ambiental, quando ele vê uma mata, ou quando ele vê um espaço, ele pensa assim, olha, o pensamento do engenheiro ambiental é assim, ó, o que eu posso plantar aqui para ganhar dinheiro? Na verdade, né, tem um engenheiro ambiental, inclusive, que fala no filme, no Mato, ele fala assim, eu tive uma disciplina que falava assim, como desmatar, né? Como derrubar a floresta. E, realmente, eles derrubam a floresta porque eles querem fazer plantações de madeiras. Por exemplo, eu vejo muita lavoura de eucalipto. O eucalipto, ele detona o solo, ele tira água, assim, e depois que eu vivi 10 anos na Amazônia, eu percebi que, se você não tomar consciência disso, se você fizer lavouras de eucaliptos sem nenhum pensamento crítico, você vai detonar esse solo. Gente, uma lavoura de eucalipto, depois, para você recuperar isso, você não consegue recuperar o solo. Olha, eu posso estar até errado, pode até ter um professor de engenharia ambiental que vai discordar de mim aí, mas
como eu sou indígena e também fiz doutorado em ciências do ambiente e sustentabilidade, eu estudei muito isso e eu sei que o eucalipto, ele detona com o solo, ele enfraquece o solo e depois você não tem como recuperar, tá? Você vai demorar anos e anos e anos e anos para reconstruir, para reconstituir essa mata que depois você não consegue mais, sabe? Você demora anos e anos e anos para reconstruir o habitat normal, né? O habitat, por exemplo, a gente mora no Cerrado. O Cerrado, gente, está tendo uma destruição enorme. Eu me lembro que quando eu nasci há 60 anos atrás, o Cerrado, ninguém trabalhava no Cerrado, porque era um solo pobre, eles achavam que era um solo pobre. Então, eles sempre procuravam a terra vermelha para plantar, né? Só que a tecnologia foi desenvolvendo, então, né? Foi desenvolvendo, e hoje a gente tem grandes lavouras de soja, né, da monocultura no Cerrado. E isso é um problema tão sério, que algumas espécies nativas, por exemplo, acabam. E aí você começa a botar lei para não derrubar o piqui, por exemplo, né? Numa mata, no filme A Mata, a gente tem aquele cara que vai falar que ele era madeireiro. A gente vai falar que na verdade, ele fala assim: vocês conhecem essa madeira aqui? Chama piquiá. Vocês conhecem essa madeira? Alguém de vocês conhece a madeira piquiá? O piquiá, na verdade, Vocês conhecem o piqui? Aqui, vocês moram no Cerrado, né? Nós moramos no Cerrado agora. Eu moro agora no Cerrado. Não, eu nasci em Goiás também, mas é que eu vivi muitos anos na Amazônia, então eu conheci o piquiá na Amazônia. É uma madeira maravilhosa e o fruto dela parece o nosso piqui, né, do Cerrado, mas ele é grande desse tamanho, ele é enorme assim, né? E ele tem pouca polpa. E não é tão forte como o piqui, entendeu? Mas essa madeira, gente, é tão... sabe, a gente hoje quase não vê mais o piquiá na Amazônia. Por quê? Porque vão destruindo por causa da madeireira, as madeireiras, né? As madeireiras arrancam o piquiá para vender. E aí você vai ficando, né? Você vai ficando sem essas madeiras de lei e madeiras que são muito importantes, inclusive com os frutos dela. O piquiá dá um fruto maravilhoso, que ele é, assim, na verdade, ele tem pouca polpa e ele não tem um gosto tão forte como o nosso piqui, mas ele é uma planta muito importante. Nós tivemos aqui em Uberlândia um cientista que ele chamava... ele era do INPA, do Amazonas, depois ele aposentou e ele veio para cá, que é o Kerr. Vocês lembram do Kerr? O Kerr desenvolveu um piqui sem o espinho através do piquiá. Ele fez ele fez uma mistura do piquiá com o piqui, entendeu? E foi fabuloso, foi fabuloso. Hoje a gente tem uma lei que não pode derrubar o piqui, mas até pouco tempo atrás a gente detonou com a maioria dos pés de piqui no Cerrado. E isso aconteceu também na Amazônia com o piquiá, por causa da madeira de lei, né? Agora, qual que é a importância do indígena nos dois filmes, para mim, né? A importância do indígena é: onde tem indígena, ainda tem mata. Aonde tem indígena, ainda tem preservação, né?
Onde tem indígena, tem a conservação, porque existe uma diferença entre preservação e conservação, né? Vocês sabem a diferença? Qual que é a preservação e conservação? A preservação é você deixar do jeito que está, né? Você não tira nada, você deixa lá, você está preservando aquilo, ela é intocável. Mas a conservação, não. A conservação, você modifica aquele espaço, né? Sem destruir, entendeu? E isso os indígenas sabem muito bem disso. Para fazer queimadas, por exemplo, os indígenas sabem muito bem que na hora de fazer queimada, ele tem que fazer um encontro entre o fogo de cá com o fogo de cá. Então, ele põe o fogo aqui para juntar e ele acabar, né? Os brasileiros não fazem isso, os brasileiros que não são indígenas. Os brasileiros começam a jogar fogo achando que depois que queimar tudo, vem um verde forte. Mas agora eu vou ser artista e falar uma coisa. Quando você tem um solo preto da queimada, quando começa a nascer qualquer coisa, ela se destaca. É lógico que se destaca preto com verde, vai se destacar o verde. Você entende? Né? São cores que, se você tem um preto aqui, se você joga um verde, aquilo destaca. E aí, os fazendeiros, não os fazendeiros, os fazendeiros, né? Quando coloca fogo na mata, ele acha que quando ela nascer de novo, quando o mato nascer de novo, ela vai nascer com mais vigor. Isso não é verdade, porque eles não entendem nem de arte. Porque se entendessem de arte, eles saberiam que preto com verde, o verde vai destacar, né? Claro, o verde vai destacar. Então, isso não é verdade. Os indígenas fazem até hoje, as coivaras que são assim, eles põem fogo de cá e põem fogo, né? Põe fogo de cá, põe fogo de cá, para o fogo se encontrar e parar. Os brancos, não. Os brancos não fazem isso, os brancos não sabem. Não, saber eles sabem, né? Saber sabem, mas eles querem mesmo é destruir. Porque quanto mais fogo eles colocarem, mais pasto eles terão. Só que eles terão um pasto 2 anos, 3 anos, no máximo. Depois o solo fica fraco, sem nenhum nutriente. Sem nenhum nutriente, né? E aí é bom a gente levar em consideração hoje que sem indígena não há preservação da natureza. Sem as comunidades tradicionais não há preservação da natureza. Não há mesmo. Porque quando a gente joga no Google Map, é Google Map mesmo, que a gente vê, né? Que a gente tem a visão. Como é que chama isso? Eu consigo ver toda a visão de um certo espaço. Como que é isso? Como é que chama isso? Aérea, né? Quando eu faço uma fotografia aérea, eu percebo que onde tem indígena, tem verde. Onde não tem indígena, não tem mais verde, mas tem monocultura. Monocultura do pasto, monocultura da soja, monocultura da cana, mas a soja, ela não é para alimentar nem a gente. Não sei se vocês sabem, mas o subproduto da soja é o óleo. O produto da soja mesmo é ração para os porcos. No filme, tem uma indígena que fala assim, a soja, eles plantam soja para alimentar porcos na China. Não é só na China, principalmente na Alemanha, no mundo inteiro a gente manda essa soja para alimentar porcos, né? Para as outras comunidades, e esquece que nós aqui não precisamos dessa soja desse jeito, principalmente porque toda a soja que tem no Brasil é transgênica. Não adianta alguém falar assim, não, professora, existe uma soja que não é transgênica. Não, é mentira. Toda soja é transgênica no Brasil. E o transgênico é um problema seríssimo, seríssimo que a gente tem, né? Existe, inclusive, laboratórios que estão desenvolvendo uma outra semente que se chama
Deixa eu lembrar agora, que eu lembro, o dia que eu li sobre essa nova semente que está surgindo, que é muito pior que a transgênica, chama... Nossa, oh meu Deus. Minha memória, depois que a gente faz 60 anos, a gente fica com a memória fraca pra caramba. Aí a gente fica achando, será que é um Alzheimer, coisa assim? Não, acho que é cansaço mesmo que a gente vai tendo, né? Professora Cássia, Ah, desculpa te interromper, é que o Adriano conseguiu entrar, então, se você quiser finalizar a sua fala, e depois a gente dá a oportunidade para ele, e aí a gente abre para as perguntas. aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos minutos que é de fala? Porque eu estou falando assim sem saber dos minutos. A gente estava aguardando ele chegar, né? Então, a gente vai abrir para ele, porque o tempo total a gente pensou em 1 hora de conversa aqui. Então já tem 30 minutos, né? Já tem 30 minutos. Mas então, se você quiser finalizar, pode ficar à vontade, aí depois a gente passa para ele. Tá, eu queria lembrar muito essa semente que os laboratórios estão desenvolvendo, que é pior que as transgênicas. Depois eu lembro, talvez no final, depois que o Adriano falar, né? Depois que o Adriano falar, talvez eu lembre disso. Mas essa que é a questão. Os dois filmes abordam duas questões, assim, um mais envolvido com a questão indígena e o outro com a questão indígena e com os pequenos agricultores, né? Mas os dois estão falando da mesma coisa, mas o Mata quer nos trazer também que não só a questão indígena, mas os agricultores familiares estão precisando de socorro no momento, né? E esses dois filmes é um alerta a essa possibilidade de extermínio, inclusive de nós mesmos, né? Que está em evidência no momento. É isso, então. Obrigada, Cássia, pela sua fala. Agora, o Adriano, se o Adriano quiser falar, tá aí, Adriano? Pode ficar à vontade. Terminator. Chama Terminator. Essa nova semente, Terminator. Olha que coisa louca. Oi, pessoal, boa tarde. Acho que a professora Cássia poderia falar mais um pouquinho, que eu estou acabando de chegar. Aí eu vou sentar no computador para ficar melhor a fala da gente. Parabéns, professora. Sua fala foi interessante. Acho que uns 2 minutinhos eu consigo acessar para falar, tá bom? Ok, então, tá mutado, Cássia. Eu ia sugerir da gente, talvez, dar o espaço para a Samara, porque eu acho que era sobre a fala da Cássia, né? Que você queria comentar. Então, pode ficar à vontade, Samara. A gente já começa a bater um papo. Oi. Então, antes de eu fazer a pergunta, na verdade, eu só queria esclarecer explicar. Eu sou do professor da engenharia ambiental e... Desculpa, querida. Não, eu acho super importante a gente falar isso aqui, né? A gente ficar escondendo as coisas, a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas, justamente na engenharia ambiental, pelo menos o nosso curso, eu posso dizer que os alunos são ensinados a justamente combater o que tu falaste, que é porque o engenheiro ambiental é aquele que vem para corrigir os erros que são cometidos. Então, eu acho que, sim, talvez o pessoal que lida muito com essa coisa de plantar eucalipto e tal, é mais o pessoal de engenharia florestal. Mas eu sei que mesmo o engenheiro florestal também eles têm coisas... Mas eu estou meio por fora, assim, não conheço muitas disciplinas dele, mas eu sei que eles têm várias técnicas e metodologias para trabalhar nisso, né? Mas eu super concordo com eu acho que no filme ele mostra... Eu acho que é o sul da Bahia, né, que eles estão mostrando. É uma região que é bastante norte de Minas, sul da Bahia, assim, tem muito plantação de eucalipto e muito problema de falta d'água em função dessa plantio de eucalipto. Eu acho que tu colocaste muito bem a questão da monocultura aqui, né? É o que tu falaste, nem mosquito, mas cresce ali dentro, porque monocultura é perda de biodiversidade. E a nossa maior riqueza, né, cultural e a nossa maior riqueza do planeta é a biodiversidade de espécies, né? Então... genética. Então, realmente, eu acho que as plantações nem chama floresta, me parece que o pessoal aí, tem estudantes de engenharia ambiental e talvez vão saber melhor da florestal, mas acho que eles nem chamam de floresta quando fazem assim, esse plantio de eucalipto, assim, porque realmente não é uma floresta, né? Então, tem várias questões aí associadas, né? Mas
E ali assim, é triste de ver, né, essa mudança da Mata Atlântica, do que sobrou, para um plantio de uma única cultura, né? Não, Mas, como é que você chama? Eu esqueci seu nome. Samara. Samara, sabe por que eu falei isso? Porque eu tenho um filho que é agrônomo. E ele fez faculdade aqui, em Uberlândia, né? E eu sei que, quando ele fez mestrado, ele trabalhou com tomates orgânicos, na verdade, né? Mas, na verdade, não é bem orgânico, mas é um tomate sem agrotóxico, né? Que ele trabalhou, ele estudou isso e ele trabalhou com isso. E foi super difícil ele encontrar um professor que pudesse orientá-lo. Porque na agronomia aqui, por exemplo, como a gente está cheio de agrobusiness aqui, então é muito complicado. É muito complicada essa questão, né? E aí ele começou a fazer o doutorado para estudar e pensar na batata orgânica. Aí já é mais problemático ainda também. Você entendeu como é que é o negócio? Então, eu vivi na pele essa questão do curso de agronomia aqui, e eu vivi na pele um curso de agronomia lá no Sul. E tinha um colega que fazia engenharia ambiental, que ele falava assim, não, quando eu vejo assim, eu fico pensando assim, o que eu posso plantar aqui para ganhar dinheiro? Você entende? Aí um dia eu falei assim, uai, bicho, por que você não pensa em reflorestar? Você vai ganhar muito mais. Né? Você vai ganhar, inclusive, a vida. Ele falava assim, não, quando eu olho isso aqui, eu olho e falo assim, não, o que eu posso plantar para ganhar dinheiro aqui? Posso plantar, né? E ele falava assim, não, a gente vai fazer um reflorestamento. Um dia eu falei assim, se você plantar pinheiro, fazer uma lavoura de pinheiro, você não vai fazer reflorestamento. Se você plantar uma lavoura de eucalipto, você não está fazendo reflorestamento. Ele falou assim, não, mas eu vou ganhar dinheiro. Eu falei assim, mas se você ganhar dinheiro e destruir o solo, o que você, né? Para que você está pensando? Você não vai ter dinheiro, inclusive, né? Aliás, você não vai ter vida, inclusive, para gastar o seu dinheiro. Ele pode plantar agrofloresta, né? Daí ele ganha, inclusive, a produtividade de 1 hectare de agrofloresta é muito maior do que 1 hectare de soja ou de milho. Então, né? Ele pode dar essa ideia para ele. Mas isso, hoje eu espero que as coisas tenham mudado, né? Assim, entre aspas, porque a gente conhece gente e gente, né? Talvez no mesmo curso você vai ter gente que, né, que apoia e gente que não apoia isso. Sim, com certeza. Mas eu queria perguntar aí no Tapajós, né, no filme, assim, eu fiquei muito chocada assim com aqueles empreendimentos todos que estão sendo feitos lá na toda a extensão lá da bacia. E assim, por exemplo, eu não tinha noção de que estava sendo construída uma ferrovia para escoar a produção. Isso ali foi uma coisa que me chocou bastante. Eu falei, nossa, ferrovia para escoar a produção, assim, não sei, tudo bem, faz sentido, né, usar uma ferrovia para escoar a produção, mas não no meio da Amazônia, não sei. E eu queria perguntar, aí tem aquela contaminação de mercúrio, né? Não, então, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que a Amazônia ainda está do jeito que está? Porque não tem escoamento mesmo de soja. Porque a hora que tiver escoamento de soja ali, eles vão começar a plantar soja e aí nós vamos perder tudo. Aí a gente vai morrer muito. Se a gente ia morrer daqui 200 anos, a gente vai morrer em 2. Né? Eu estudei muito agricultura familiar no Amazonas e percebi assim, o que sustenta aquilo ali, o que deixa a floresta em pé, é que não tem escoamento, graças a Deus. E assim, tem gente que quer lutar para fazer estrada, sabe? E eu lutei, a gente fez um movimento muito forte lá para não ter estrada, porque a hora que tiver estrada, a soja vai... E outra coisa, o único lugar que tem milho que não é transgênico é lá. Ah, é? Só milho que não isolado, né? Está isolado, né? Porque está isolado. A hora que você colocar uma estrada ali, o milho transgênico vai chegar. E aí, meu bem, porque faz mal. Depois que eu fiz meu doutorado, eu não como óleo de soja, eu não como nada de soja, nada, porque aquilo tudo é transgênico e faz mal, dá câncer, né? Não vem me falar que
que não dá câncer, que não é problemático. É problemático, sim, e dá câncer, sim. Alguns laboratórios falam que não, porque a gente tinha vários laboratórios. Hoje todas as sementes estão na mão de 3 ou 4 laboratórios só, do mundo inteiro. Olha, imagina, né? O que é isso? O que significa isso, né? Muito problemático. Mas o que eu te perguntar é, assim, justamente essa questão, então, a ideia de progresso, né, abre aspas, assim, bem grande, né, porque, assim, a população, eu faço alguns projetos lá na Amazônia também, então eu já visitei muitas vezes Manaus e as regiões ali perto, né, perto, 150 quilômetros no Mata Dentro, né, a gente tem uns projetos lá, e eu vejo, assim, muito essa dicotomia, de certa forma, assim, né? Porque, assim, as pessoas querem o progresso, elas querem que a cidade expanda, querem que traga mais indústrias para desenvolver, para ter emprego, e, por outro lado, e é lá, né? Lá no meio, isolado, no meio da floresta amazônica, né? Tem lá, acho que é 2 milhões a população de Manaus, né? É um absurdo, né? A cidade... assim, na verdade, quase toda a população está em Manaus, né? Aí a segunda cidade mais populosa é Parintins, mas só tem 100 mil habitantes, entendeu? O resto também, né? Tudo é Manaus. E a Zona Franca, cara, eles lutam o tempo inteiro pela Zona Franca. Pois é, mas a Zona Franca, pelo que eu entendi, assim, das pessoas falando lá, muito pouco funciona disso ainda na prática, né? Ainda funciona. Funciona, porque, na verdade, os únicos empregos que a gente consegue lá, a gente não, né? Tem a ver com a Zona Franca. Assim, é lógico que ninguém vai falar isso muito, né? Claro que não. Mas é a Zona Franca que suporta aquilo ali tudo. Entendi. Por isso que eles lutam o tempo inteiro para que não acabe a Zona Franca. Adriano tá aí já. Adriano, se quiser falar, pode ficar à vontade. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir primeiro desculpa pela demora, tá? Houve um equívoco, questão de horário, mas minha mesmo, tá? E aí eu estava fora, não estava num carro, na verdade, mas enfim, consegui acompanhar a fala da professora, que foi muito, aliás, bastante interessante, né? Quando se diz respeito à questão histórica e cultural de um povo, né? E já vamos adentrar, eu sei que o tempo é curto, então vamos adentrar ao filme. É interessante no filme, né? A morte do Tapajós, do rio Tapajós. É até interessante, eu nem conhecia, na verdade. Quando veio a proposta de assistir, eu achava que era o povo, né? E eu fiquei, gente, a morte do Tapajós, o povo? E aí eu fui assistir e vi que era realmente, se você for analisar, levar assim, para o contexto histórico, realmente a morte de um povo, né? De que forma é a morte de um povo? Porque a partir do momento em que você passa a drenar um rio, né? Para passar uma hidrovia, ali naquela hidrovia vai, como é que faz? O ciclo, o meio de transporte da região amazônica através da hidrovia. Você vai dragar o rio. Ao dragar um rio, você está automaticamente, como é que eu posso falar? Atingindo tudo que envolve, desde do ciclo de reprodução da própria vida que há no rio, né? Até mesmo o oxigênio da água e várias outras questões que acho que se a gente for falar somente dessa parte da hidrovia, a gente levaria dias e dias só discutindo isso. E aí, quando você pega um povo indígena, né? Vamos falar um povo indígena, que ele depende da natureza, ele praticamente se torna uma parte da natureza. Se você for analisar o histórico de, como é que eu posso falar para vocês? De surgimento de um povo, você vai ver que todos eles têm relação com o meio ambiente em si, com o rio ou até mesmo com a mata. Eu posso falar, até citar exemplo do meu próprio povo, o povo Carajá, né? Nós temos a gente acredita que viemos do fundo do rio Araguaia, né? Então, estávamos todos no fundo do rio e depois saiu um para fora e viu que aqui fora era legal e veio todo mundo.
né? E aí é uma história bastante grande que eu estou resumindo nessas palavras. Então, se você analisar todo o contexto histórico indígena, ele tem algo a ver com o território, ou até mesmo com... Aliás, quando se fala em território, se abrange tudo, né? A floresta, rios, etc. E no filme eu também pude verificar várias questões de conflitos territoriais, né? O que não é diferente do Tapajós, o que não é diferente do Tocantins, o que não é diferente do Mato Grosso, dos Guarani Kaiowá, o que não é diferente de nenhum outro povo indígena, né? A ameaça, como é que eu posso falar? Essa ameaça que se sofre através dos governantes, ela não é de agora, né? Não é desse governo atual e tampouco do governo anterior, e nem vai acabar no governo que vem, né? Essa é a verdade que a gente tem. Não é algo que se espanta em falar que a questão os governantes eles se preocupam com o território indígena, que na verdade não é, né? Eu tiro uma fala da própria professora que estava falando anterior a mim, quando ela se falava dos territórios, né? Que se você for puxar no mapa, ou pelo satélite, a imagem do satélite, você vai ver que os territórios indígenas, eles são uma ilha, né? São considerados ilhas dentro de um território. São as pequenas ilhas, é onde você vai encontrar um pouco da biodiversidade do Brasil, né? É onde está os berçários, onde está as nascentes do rio, a maioria das nascentes do rio estão dentro de um território indígena, ou até mesmo dentro de um parque que está protegido. Os que não estão, exemplo do rio Javaé aqui no estado do Tocantins, que está assoreado pelas plantações de arroz, né? Então, esse conflito territorial, ele é muito, ao longo do tempo, ele vem se destacando pelas mortes das lideranças indígenas, né? Quando eles falam no filme que vários deles já sofreram ameaça, né? Isso é real no Brasil hoje. Se você tem um indígena que ele começa a se destacar e começa, como é que eu posso falar para vocês? Que ele começa a incomodar, na verdade, em luta pelo território, pela garantia dos direitos indígenas, né? Uma vez que em Constituição a gente tem apenas 2 artigos. E se você for analisar os 2 artigos da Constituição, eles não garantem nada para os povos indígenas, eles apenas reconhecem, né? É que há uma diferença entre reconhecer e garantir, né? Se você analisar lá, são reconhecidas aos indígenas, né? As suas tradições, cultura, etc, etc. Mas eles não reconhecem o território, não é reconhecido o território, etc. Então, não garante isso aos povos indígenas na Constituição. O que dá direito aos governantes, às grandes multinacionais que estão adentrando a região amazônica e, de certa forma, as terras indígenas, né, dá direito a ela por causa disso, porque a própria Constituição deixa essa brecha se você analisar. Não precisa ser um estudante de direito para você perceber isso. Eu não sou estudante de direito, sou formado em geografia, fiz mestrado em sociolinguística para entender a questão linguística do meu próprio povo, eu fui fazer um mestrado em sociolinguística e agora eu estou no doutorado na UNB, né, sobre território e patrimonialização. E você não precisa ser um estudante de direito para entender essas questões de lei. E aí, quando você tem um indígena de um povo que já está sofrendo constantes ameaças, conflitos territoriais, e aí esse indígena ele passa a entender, além da Constituição, ele começa a ver outras instituições, outros tipos de lei, tipo o OIT, exemplo, o OIT, o próprio Código Florestal, e determinar as leis orgânicas do Estado. E aí o que acontece? Ele começa a sofrer ameaça e até mesmo chega, né, ao massacre, alguns morrem. Tivemos isso no Maranhão recentemente, temos isso no Brasil todo, infelizmente. Temos os nossos parentes Kaiowá lá no Mato Grosso que sofrem isso todos os dias, né? O fato de você ter um território hoje, como é que eu posso falar? Demarcado, não quer dizer que você, indígena, está protegido, de certa forma. Então, ser indígena hoje é ser resistente, na verdade. Já resistimos aos portugueses, né? Já resistimos aos bandeirantes, né? E agora estamos resistindo ao governo. Então, essa luta de resistência não é só uma questão de morte do rio Tapajós. Na verdade, se você analisar o filme, ele fala do rio Tapajós, mas você pode fazer um leque e trazer para o nacional. Você tem morte do rio Tapajós, você tem morte do rio Javaé, você tem morte do próprio rio Araguaia,
que concentra o povo Carajá, né? E aí o rio, exemplo, eu vou trazer aqui para a realidade, já discutindo sobre a morte do rio Tapajós, eu vou trazer o rio Araguaia, que ainda não tem esses grandes projetos como está tendo no Tapajós, mas tem essa discussão de uma barragem e de uma hidrovia, simplesmente para ligar o estado do Goiás ao Pará, né? Só para transportar a soja, entendeu? Porque é muito mais viável e barato para o governo transportar a soja pela hidrovia do que pelo caminhão, né? Enquanto um caminhão transporta ali uma carga vamos dizer, de 9, 10 até, sei lá, 20 toneladas, uma hidrovia, a barca ela vai transportar 20, 30 caminhões de uma única vez. E se torna muito mais viável. Então, o governo ele não está pensando no território tradicional, ele não está pensando nessa questão do espaço vivido e convivido, como o Milton Santos fala, né? Ele não está se preocupando com nada disso. Ele só quer saber simplesmente do escoamento da soja, como o parente falou no vídeo, que nada mais é que alimentação para os porcos do outro país, né? E se você for analisar, o Brasil ele serve como isso, apenas produtor de comida para outros países, e o que vem para nós é simplesmente a sobra, né? Ficamos apenas com a sobra. O Brasil não tem essa capacidade de produzir para si próprio. E tem, mas não tudo que é produzido no Brasil é para ser exportado, né? O que como pegando a fala da professora, hoje, se você analisar no Brasil, quem é responsável pela alimentação do próprio país é a agricultura familiar, né? São os assentados, são os ribeirinhos, são eles que produzem e são eles que estão vendendo nas feiras dos mercados, são eles que estão vendendo né, nos grandes centros. Eles são praticamente responsáveis pela alimentação do país, enquanto a soja que é produzida aqui, o milho, todos são para fora do país, não fica. E aí você fica apenas com o quê? Com a morte de um rio, a perda de algumas espécies de peixe, né? Que se você analisar com a construção de uma barragem, uma hidrovia, algumas espécies de peixe ela vai chegar à extinção, porque ela não vai conseguir viver numa alta temperatura em que a água vai ficar, né? E até mesmo ao som que as turbinas vão emitir dentro da água, e tampouco com o movimento, o fluxo de balsa subindo e descendo o rio, aquele barulho do motor também interfere na vida do peixe. Então você vai ter morte de algumas espécies de peixe, né? Claro, vai ter outras espécies que vai se sobressair diante delas. São aquelas espécies de peixe que sobrevivem à água mais quente, uma temperatura mais elevada e até mesmo a um som mais elevado, né? Infelizmente, esse é o que sobra para nós. E aí, se a gente for levar em consideração a essa questão, território, espaço vivido e territorialidade, que a geografia trata como território tradicional ou até mesmo território cultural, você vê um desrespeito, na verdade. Quando você assiste o filme, e aí me veio em mente outros filmes, já que eu consegui assistir, que tratam do mesmo assunto, né? Você vai de norte a sul do estado, você vai ver essa mesma situação. Esse ataque aos territórios, de certa forma, através de grandes projetos, de alguma forma ele vai acabar. Lembro da fala da professora anteriormente, e aí eu reporto ao seguinte, eles estão querendo passar uma estrada, na verdade, uma TO dentro da Ilha do Bananal, né, aqui no estado do Tocantins, simplesmente para economizar 180 quilômetros a mais de rodovia. Ou seja, ao invés de sair do Mato Grosso e fazer a rota, eles vão cortar por dentro da Ilha do Bananal, né? E aí a gente vai ter uma situação bastante complicada, porque a Ilha do Bananal, por ser a maior ilha fluvial do mundo, ela já sofre ataque pelos os plantadores de arroz da região, né? Porque eles sugam a água do Rio Javé. Nesse exato momento, o Rio Javé está seco, né? Não tem água mais nele, porque foi sugada todos para os canais de arroz, para atender as plantações de arroz. E aí você passando uma estrada, uma TO, né, dentro da Ilha do Bananal, você vai matar todo o berçário da região, né? Ali você vai acabar com a biodiversidade daquela região. Mas de que forma vai acabar? É só apenas uma estrada.
e lá é uma ilha protegida, uma estrada, como vai acabar? Simplesmente o seguinte, a partir do momento que você bota uma estrada, você está dando direito a qualquer pessoa passar. E se alguém passa e vê um rio, como lá tem bastante lagos, onde acontece o ciclo de reprodução dos peixes, até mesmo dos quelônios, quando chega lá, você passando, você vê naquele lago, você vai pescar, né? Vai fazer alguma coisa. Além do grande movimento que vai ter constante, você vai também afetar ao ciclo de reprodução dos animais que sobrevivem naquele lugar. Mas ninguém está pensando nisso, né? Estão simplesmente pensando no escoamento do grão, né? Aí se fala aí se você for levar no século XIX, se a gente voltar um pouco para o século XIX, quando se acontece a marcha para o oeste, né? A evolução, eu estava assistindo o filme Amazônia esses dias, não, minto, Transamazônica. E aí quando o cara fala lá que a propaganda do governo era residir para resistir e resistir para residir, né? Quando o governo começou a distribuir terra, e logo em seguida teve essa marcha, esse avanço, simplesmente para chegar à região amazônica e e começar a usufruir daquele lugar. Hoje, nós estamos falando da morte do rio Tapajós, mas se você for analisar, além da discussão que estava no filme, que eles estavam falando da hidrovia, né, e de outros assuntos, nós temos o garimpo ilegal também, que aí ele fala do mercúrio, que chegou as 2 crianças a falecer com mercúrio, mas não isso é real na Amazônia, não é só do povo Tapajós, não é algo que acontece só lá, em toda a região amazônica, o garimpo ilegal, né? O indígena está consumindo peixe e esse peixe está contaminado, né? Infelizmente acontece. Mas é interessante que, se analisar, o governo ele esconde também algumas coisas, né? Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu vou tentar falar um pouco aqui. Eu acho que algum de vocês, eu não sei, já ouviram falar da barragem da hidrelétrica de Balbina, né? A hidrelétrica de Balbina, se eu não me engano, é no rio Uatumã. Isso, no rio Uatumã, no Amazonas. É um grande projeto que, na época, teve grande repercussão, foi na década de 80, né? Teve repercussão muito grande, quando teve um dos maiores desastres ambientais da região, né? Aliás, vamos dizer, vamos botar no contexto histórico, o maior do desastre histórico do país, né? E aí o interessante, sabe o que acontece? Fizeram a hidrelétrica, porém o rio não teve capacidade para gerar energia. Ele não conseguia mover as turbinas. Isso, o que afetou com você represando uma água daquele tamanho? Logo veio a questão da emissão dos gases de efeito estufa, né? E aí também vem a questão do aquecimento, e já interfere no aquecimento global, né? E aí vem a liberação de dióxido de carbono, metano e vários outros, porque as árvores que estavam no fundo começou a liberar isso, as árvores que ficaram no fundo do rio com a enchente, né, da hidrelétrica. Então, e esse projeto, até hoje, se você for pesquisar, você não vai achar tanta coisa falando dele, porque ele é um projeto perdido do governo, né? É algo que o governo criou simplesmente para tentar fazer uma energia que era para emergir para uma empresa, na verdade, né? Infelizmente, não aconteceu. Aí o que acontece? A hidrelétrica, a hidrovia, ferrovia e outras vias da vida, elas são simplesmente para escoação de grão e, às vezes, para atender as multinacionais que estão instaladas no país. E o que fica para nós, né? O que fica para nós? Apenas a luta, a resistência. O que sobra para os povos indígenas é lutar todos os dias. Nesse exato momento, a gente estava vendo mais de 6 mil indígenas em Brasília, né, e vários movimentos nos estados, em torno dos seus territórios, em luta contra o marco temporal, né? Enquanto os indígenas estão dormindo, o governo não dorme, o governo está de olho nas terras indígenas. E qual o interesse nas terras indígenas? Se você for olhar o tamanho que é o país, a extensão territorial que é o Brasil, ele tem terra suficiente para esse povo plantar, para esse povo fazer o que eles quiserem. Mas o interesse maior está nas terras indígenas. Mas por que as terras indígenas? É porque é onde ainda resta vida, na verdade. É onde a terra ainda, como diz aqui, é onde a terra é boa. Se você olhar onde a terra ainda é boa, porque nos outros lugares você tem que gastar para comprar, para fazer com que a terra seja uma terra produtiva. Então, só sobra as terras indígenas. E é onde, infelizmente, no Brasil está
os berçários da vida que há no Brasil, da biodiversidade do Brasil, está dentro das terras indígenas. E esse ataque às terras, de certa forma, tanto pelo rio quanto pelo agronegócio, né, o avanço do agronegócio, e aqui até então chamado de Matopiba, né, é algo real e que está acontecendo. Infelizmente, meus parentes estão passando por essa situação, mas não é diferente de nós aqui, não. Nós estamos lutando contra o Matopiba, contra uma soja que todo dia se aproxima do meu território, né? Todo dia está à margem do Rio Araguaia. O Rio Araguaia é um rio que já já não tem mais aquele fluxo que ele tinha no passado histórico dele. Por quê? A região o Mato Grosso, eles começaram a plantar soja e foram desmatando a margem do rio. O que aconteceu foi que, à medida que a chuva vinha, ele ia assoreando, ia levando para dentro do rio. E aí o rio foi se assoreando lá em cima e isso aconteceu aqui embaixo, né? O ciclo lá atrapalha, como é que eu posso falar? E mexeu no ciclo lá em cima do rio, nas proximidades da sua nascente, e afetou todo o rio em si só. O Rio Araguaia não comporta. E hoje nós temos na região onde fica localizado o meu território, temos soja, sim. A soja já está chegando, tanto a soja quanto o milho. Já é algo real para nós. Já é algo que está nos preocupando, né? Então, a gente tem essa situação. E ainda é mais alarmante quando a professora falou da questão do fogo, o que torna bastante preocupante, que eles tocam realmente, eles colocam fogo nas suas pastagens, eles chamam de renovação do capim, né? Só que eles não controlam esse fogo, e esse fogo às vezes adentra o nosso território. Aí você tem morte de animais que não conseguem fugir do fogo, você tem perda da própria floresta. O nosso território, 80% do nosso território é intacto. Mas, infelizmente, o fogo teve um determinado ano que o fogo adentrou ele todo, né, e queimou praticamente tudo. Então, infelizmente, essa é a realidade. E é isso. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Eu espero que eu não tenha, de certa forma, agravado ninguém com minhas falas. Agradeço as meninas, todas elas. Eu até peço perdão pelo meu atraso. Realmente houve um erro, um equívoco da minha parte, por eu não ter me atentado ao horário, tá? E eu agradeço a oportunidade. É sempre, assim, a gente sempre fica feliz quando vê esse espaço dado ao indígena para que ele fale, para que ele discuta, né? Eu estava comentando outro dia que a gente teve aqui na universidade, não vou falar o nome, o povo estava falando sobre as brincadeiras do povo Craô, né? E aí eu fui assistir, eu tive a curiosidade, poxa, brincadeiras do povo Craô. Aí eu cheguei lá, tinha 3 professores pesquisadores falando das brincadeiras do povo Craô, né? Eu achei meio curioso, porque se você está falando de uma brincadeira, por que você não bota o próprio índio para falar daquela brincadeira, né? A gente já viveu muito tempo de que as pessoas falavam por nós. E aí, quando a gente tem esse momento, esse espaço, é muito importante. Eu fico muito feliz por vocês terem concebido esse espaço para a gente, né? E eu espero que a gente possa ter outros e outros momentos juntos. Parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa, parabéns para todo mundo. Encerra aqui a minha fala. Muito obrigado. Como fala na minha língua, Xotó e Tuqué. Quer dizer, obrigado. A gente que agradece, Adriano, pela sua fala. Tem uma questão aqui no chat que é da Samara. Adriano ou Cássia, será que vocês poderiam comentar de como a FUNAI tem apoiado ou não a instalação desses empreendimentos e demarcação de territórios? Qual a situação da FUNAI? Quem quiser comentar primeiro, Cássia, Adriano? Eu posso falar rapidinho e deixar a professora falar também, né? Sim. A FUNAI, na verdade, a FUNAI, se você for pegar o histórico de criação da FUNAI, ela foi criada para proteger, né? Até então, na época, era SPI, e o logo era servir e proteger os povos indígenas, na verdade. Depois veio FUNAI. Aí veio o histórico da FUNAI. Se você analisar o histórico da FUNAI, ela até então, ela tinha esse papel de mãe, né? Porque ela protegia os indígenas, ela trabalhava ao lado dos indígenas, ensinava os indígenas, e tinha essa parte da luta pela preservação. Tinha, né? Porque hoje você analisar, não era para os indígenas estar em Brasília fazendo aquele ato lá, não era para os indígenas estar lutando pelo próprio território, não era nem para os indígenas estar morrendo por causa de luta, pela luta pelo território. Era papel da FUNAI fazer isso, né? Mas, infelizmente, a FUNAI está perdendo força dentro dos povos indígenas. Eu posso falar isso e eu não tenho medo de falar.
a FUNAI ela está deixando, os indígenas já não acreditam mais na FUNAI. Então, tá tipo, como é que eu posso falar para vocês? Cada indígena está aprendendo a lutar por si só, entendeu? Eles estão aprendendo a lutar pelo território, a lutar pela estrutura do seu próprio povo, das suas próprias aldeias, e estão deixando a FUNAI, né? A FUNAI ela já não tem mais esse papel de mãe dentro dos povos indígenas, ela não tem mais esse poder de atuação, sendo que, se você analisar, a FUNAI também foi sucateada bastante, né? A cada governo ela vem só sendo sucateada. Então, entra governo, a FUNAI vem sendo sucateada a cada ano. E o que acontece? Tiraram a educação da FUNAI, mandaram para o Estado. Tiraram a saúde da FUNAI, mandaram para o Ministério da Saúde, né? O que ficou para a FUNAI? Apenas fiscalização e assistência social. Coisa que, mesmo assim, ela não consegue fazer. Porque se você fiscaliza um território, automaticamente você salva a vida de um índio, porque ele não vai lutar para defender o território dele, porque a FUNAI está lá dentro fiscalizando, né? Então, ali você salva a vida de um indígena, se ela cumprisse com o papel dela. Se ela cumprisse com o papel de assistência social, os indígenas não tinham que sair para a cidade para resolver essas coisas. A FUNAI estava lá para auxiliar os indígenas como fazer e quando fazer, né? Mas, infelizmente, ela não tem mais esse poder de atuação. Você pode ir lá em Brasília agora, se você chegar lá e olhar, você não vai ver um servidor da FUNAI lá, não. Quem que você vai ver lá? É o CIMI, né? Que é vinculado à Igreja Católica. É as próprias organizações indígenas, é COIAB, né? As organizações estaduais, são elas que estão lá nesse movimento. A FUNAI por si só não aparece, entendeu? A FUNAI ela não tem essa... Eu posso falar isso aqui no contexto histórico do território do estado, aliás, do estado do Tocantins. Eu não posso falar pelos outros estados porque eu não conheço a realidade dos outros estados. Talvez a professora ela possa conhecer mais um pouco sobre essa questão, ela pode até falar algo mais. Se quiser comentar, Cássia, está mutado. Seu áudio está mutado, Cássia. Eu não sei se eu vou ofender, aliás, eu acho que eu ando ofendendo muito, né? Inclusive, eu ofendi a Samara. Eu não sei se eu vou ofender, mas a FUNAI não existe mais, né? Ela não tem nenhum papel representativo mais, ela não protege mais. Eu me lembro quando fizeram contato com os Urueuauau, naquela época, na década de 70, eu acho que foi, porque assim, eu também sou carajá, tá, Adriano? Que legal, Parente, professora! Uiri! Aí, eu lembro assim que na década de 80, tinha uma FUNAI dentro lá da minha reserva, que não é nem reserva mais, né? Essa FUNAI, ela tipo que protegia o índio, mas na verdade não era uma proteção, na verdade era assim, olha, eu é que mando, né? Você é incompetente, é mais ou menos isso, você é incompetente para resolver as questões, nós estamos aqui para ajudar, né? Essas coisas, né? Hoje nem isso ela faz, hoje nem isso ela tem, né? Aliás, eu acho que nem existe mais a FUNAI. Se eu tiver ofendendo alguém, me desculpa, mas sinceramente não. Olha, hoje eu acho que nós indígenas estamos num movimento forte, né? Se você for em Brasília lá, você vai ver que maravilha, né? Todo mundo lutando contra o marco, contra essa PEC. Tudo, a gente está fazendo isso, mas não temos proteção de ninguém mais, não adianta. FUNAI não existe mais. Aliás, a gente nem escuta mais falar em FUNAI, sabe como é que é? É uma coisa problemática mesmo. E, assim, e com esse governo é pior ainda porque, assim, nem as terras que a gente conseguiu ter, a gente vai ter mais, né? Porque não tem nenhum respeito, sabe, o governo nunca teve, mas agora é pior ainda, nunca teve nenhum compromisso com o nosso território. Olha, eu fico vendo como é que foi a Balbina, cara. Sabe como é que é o negócio?
Quem é que luta para isso? Só a gente, só a gente. Porque se você for pensar, FUNAI, nada, não tem isso mais, gente. Eu nem escuto a palavra FUNAI, sinceramente. Então, Cássia, foi por isso que eu perguntei, porque eu cresci assim, nos anos 80, né, ouvindo, eu não sei se naquela época tinha um movimento mais forte na FUNAI, não sei, e eu tô falando assim, com uma pessoa de fora, né, então vocês que estão dentro, vocês são indígenas, então vocês que sabem como funciona, eu só vejo o que está do lado de fora, o que é reportado pela mídia. Então eu ouvia muito falar assim, de nossa conservação, movimento, FUNAI, sempre estava o nome ali FUNAI, estudava na escola, falava do índio, FUNAI, não sei o quê, e de uns tempos para cá, sei lá, eu nunca mais ouvi falar de FUNAI. Não existe mais. Eu acho que no governo Bolsonaro teve até um cara aí que entrou, estava à frente da FUNAI, teve uma repercussão aí, que acho que ele era, assim, um indígena que era contra os indígenas, ou alguma coisa do tipo, mas eu nunca mais ouvi falar nada, então por isso que eu perguntei, entendeu? Nesse sentido. Então, é a impressão que eu tive também, que está ausente. Mas não é só impressão, não, é verdade. É verdade, ela está super ausente e, assim, na verdade, eu nem escuto a palavra FUNAI mais, a palavra FUNAI eu não escuto mais, sabe? Por exemplo, eu vejo, né, eu convivo muito lá no Acre com os Runiquim, porque eu tenho, meu companheiro é Runiquim, eu sou Carajá e ele é Runiquim. Lá, então, assim, você nem escuta, você nem vê, sabe? Assim, e lá era super necessário, porque você tem um território enorme, né? Runiquim, se você for olhar, o Acre todo é quase tudo Runiquim, entendeu? E aí você nem vê mais, você nem escuta mais. Aí você escuta a CPI um pouquinho, sabe como é que é? Alguma coisa, assim, tipo a CPI vai falar alguma coisa, mas parece assim que é só uma palavra que existiu. Se eu estiver muito enganado, vocês me desculpam, mas é o que eu sinto, é o que eu percebo e é o que eu vivo, né? Obrigada, Adriano, Cássia, pela resposta. Agora, antes de passar a palavra para o João Vitor, queria avisar vocês que o formulário já está no chat, para vocês preencherem para o certificado. João, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Eu queria fazer uma pergunta, né, ou para a Cássia ou para o Adriano, que é o seguinte, nós sabemos que essa resistência pode ganhar ainda mais força quando a população tomar conhecimento das tradições, dos costumes indígenas, né, das comunidades que estão sendo destruídas, que estão sendo ameaçadas, dos territórios também, e da importância de conservar esses territórios, né? E eu queria saber como vocês acreditam que esse conhecimento ele pode ser ampliado? Seria, por exemplo, por meio de uma produção audiovisual, algum movimento nesse sentido? O que vocês pensam? O João Victor, é isso? Isso. Boa pergunta, cara. Deixa eu te falar. É interessante quando fala dessa questão, a gente chama de... aliás, a gente não, os livros de história falam da herança cultural, né? Aqui no estado do Tocantins, o povo tem um hábito de acampar na praia no mês de julho. Mês de julho, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, ele tem a baixa, né? E aí surgem as praias, que são os barrancos de areia, né? E o povo acampa lá. Eles dormem o mês de julho todo. E eles não sabem... E aí, outro dia, eu estava questionando com um cara por que ele fazia isso. Eles que não sabiam. Eu falei, pois eu vou te contar por que faz isso. Você sabia que os Carajá, eles usavam as praias como forma de defesa quando ele lutava pela margem do Rio Araguaia? Ele sabia nadar. Então, era o único povo que sabia nadar, os outros não sabiam. O que ele fazia? Eles formavam suas aldeias nessas praias, e aí era onde se defendia, onde eles protegiam a mulher, as crianças todas, e os guerreiros iam para a margem para lutar dentro do rio. E aí eles faziam esse acampamento, então, ao longo dos anos, isso continuou. Chama-se herança cultural, o povo faz isso. Porém, eles precisam saber por que eles fazem isso. Então, se você analisar, você come peixe hoje, você sabe por que você come peixe? Da onde veio? Né? Qual a origem disso? Você toma banho todos os dias. Por quê? Da onde veio isso? Né? Ou se você analisar, os europeus não tomam banho todos os dias, não. Dormir na rede é muito bom, deitar numa redezinha, é legal. Da onde veio? Então, isso é interessante quando se você fala dessa questão do audiovisual, se torna interessante essa mostrar para a sociedade
que alguns aspectos do dia a dia dela pertencem aos povos indígenas, né? Ela herdou dos povos indígenas. E aí seria interessante essa troca de conhecimento, né? Esse conhecimento ampliado, como você falou, né? É uma parte muito legal. Mas acho que a professora também tem algo a falar sobre o assunto. Parente. Eu estou num momento, assim, da minha vida, assim, que eu estou muito descabriada. Lá na minha terra a gente fala descabrei, estou num descabrei total com tudo isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que eu fico pensando assim, não, algo está acontecendo, né? Eu sou artista e esse ano, ano passado e esse ano, a gente teve muitas exposições, exposições de arte de artistas indígenas. Então, os indígenas estão indo para a universidade, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estão estudando, estão se colocando. Hoje, assim, sabe, até um tempo atrás eu estava num descabrei total, mas agora eu estou com um pouquinho de esperança, porque eu estou vendo muitos artistas indígenas que estão fazendo cinema, estão sendo artistas, estão escrevendo, estão nas academias discutindo isso, e isso é muito fértil, sabe? Ao mesmo tempo que às vezes me dá uma depressão né? Me dá uma depressão, mas depois eu fico pensando assim, não, gente, espera aí, olha, se você for ver, você tem o Ailton Krenak que está bombando, você tem o Denilson Banil, que está bombando, você tem o Jaider Isbel, que está bombando, você vê a Naine Terena, que está bombando, e a gente está lutando para essas coisas. Você vê a Cássia Carajá, que está lutando, que está aparecendo. Então, hoje, nós, indígenas, estamos aparecendo. Eu não vou falar para vocês que antes de 2 anos atrás aparecia, não, mas eu quero pensar que de 2 anos para cá, a gente está aparecendo mesmo. E esse aparecer significa mostrar-nos quem somos. Nos mostrar quem somos. E somos muito importantes. Na verdade, somos os primeiros, né? Imagina, se não fosse eu, a Samara não estava aqui. Se não fosse eu, né? Sabe como é que é? Nós é que criamos vocês, na verdade, né? Vocês têm um pouquinho de semente nosso, os brancos, tem um pouquinho de semente nosso. E aí, quando eu vejo essa sabe, Tucumã, muitos artistas, muitos teóricos, inclusive, né? Davi Copenau, se você começa a ver a produção desse povo, você começa a ter esperança, sabe? Então, assim, por pior que a gente esteja no momento, eu quero ter um pouquinho de esperança, porque eu agora tenho 2 netos, né? E isso me deu um gás, e o meu neto mais velho tem 2 aninhos, e eu não sei se isso foi uma conjunção de fatores, você entende? E agora minha neta, e a gente tem a obrigação de lutar por causa deles, né? E por causa de todo mundo. Mas eu, principalmente, por causa desses 2 netos, sabe? Eu quero que eles saibam quem nós somos. Eu quero que eles vivam esse conhecimento. Eu quero que eles vivam e falem sobre esse conhecimento nosso que é essencial, que é primordial e que sem ele não há Brasil. Sem ele não há brasileiros, né? Até o Krenak, esses dias, a gente participou, aí na UF mesmo, a gente participou de um podcast, né? Hoje, eu até falei, o que é isso, menina, podcast? Ela falou assim, eu queria te convidar, você e o Krenak, para falar sobre a questão indígena na Semana do Índio e tal. Eu falei assim, o que é podcast, colega? Desculpa, não sabia o que era podcast. E aí ele fala assim, olha, eu não sou brasileiro. Brasileiro é quem chegou aqui, né? São esses colonizadores e tal. Não, eu sou o dono dessa terra,
né? Nós somos donos dessa terra. E eu acho muito interessante que agora os donos dessa terra estão aparecendo. Você pode ver o meu parente, ele também está fazendo doutorado. E por ele estar fazendo doutorado, as pessoas vão ler a tese dele. Por ele estar fazendo doutorado, as pessoas vão ter muito mais respeito e falar assim, olha, ele sabe muito bem o que ele está falando, né? Ele sabe muito bem o que ele está falando. Porque são dois mundos que a gente consegue, né, viver, mas não sobressai a colonização para nós indígenas, né? Nós não sobressai essa colonização, entendeu? Nós temos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de existir, a nossa maneira de lutar por essa terra que não é Brasil, né? Por essa terra nossa, essa nossa terra. Não sei se eu estou com muita esperança, tá, Adriano? Nem sei se eu estou com muita esperança, mas eu quero ter esperança, porque eu quero ver meus bisnetos lutando e sobrevivendo e vivendo, sabe, no Rio Araguaia, porque o nosso mito de origem, né, Adriano? Ele está aí ainda? Tá. O nosso mito de sim, professora. o nosso mito de origem, inclusive, é que nós saímos de dentro do Rio Araguaia para enfeitar as margens, pelo menos era isso que a minha avó falava para a gente, para enfeitar as margens do Araguaia. E a gente continua enfeitando. Mas, professora, sabe o que torna legal em tudo isso? É que antes a luta do indígena era uma luta no escuro, vamos se chamar dessa forma, né? Você lutava pelo território na escuridão, e você não era visto. E olha só esses meninos hoje aqui, né? São pessoas como eles que faz a luta dos povos indígenas ter essa resistência, né? Ser chamado de povos da resistência, porque são pessoas como eles que, através dessa oportunidade, através da divulgação, e aí eles passam a conhecer mais dos povos indígenas, eles também vão defender as questões indígenas, né? E é interessante isso, porque não é uma luta só da senhora, não é uma luta minha, não é uma luta só dos nós indígenas, é uma luta de todos nós, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo que há como é que eu posso falar? Que há esse comprometimento deles, né? Esse interesse deles, até quando vem o convite, a gente fica até honrado e fala, não, eu tenho que participar porque faz parte, eu tenho esse momento e surgiu. Eu até fiquei meio triste porque eu confundi os horários, realmente foi falha minha, mas deu tempo, ainda peguei sua fala bastante, deu para acompanhar, professora. Ai, que coisa boa. Mas depois nós vamos trocar figurinha, hein? Vamos calar já nós dois. Vamos sim. Vamos trocar figurinha. Vamos sim, é sempre bom achar um parente. É verdade. Não, e a minha região é Aruanã. E lá, cara, lá é terrível. Você conhece, Adriano? Nós fomos engolidos pela Conheço, eu fiz parte daquele projeto que tinha lá. Adriano, eu também. Sabe quando nós começamos aquele projeto? Em 1988, 87, 88. E hoje está fantástico aquele projeto, né? A gente tem até o 2º grau na aldeia. Eu fui uma dos que começou aquele projeto em 1989, eu. Nós temos um professor lá de... Oi, pode falar. Não, pode terminar, Adriana. Eu só ia pedir para vocês, antes da gente finalizar, se tem alguma consideração final que vocês queiram fazer. Na verdade, não é um agradecimento, né? Vou ligar minha câmera que está desligada, agora que eu percebi. Na verdade, é um agradecimento. Como eu já falei antes, são vocês, na verdade, que vai levar a voz dos povos indígenas, né? São vocês que fazem parte dessa resistência. São vocês que como é que eu posso falar? Falar dos indígenas, né? A gente ouve muito os povos indígenas, eles fantasiam os povos indígenas no livro de história. Se você pegar os livros de história, eles fantasiam bastante os indígenas. Então, muita gente acredita que o indígena anda pelado na aldeia. Realmente, eles andam, mas não são todos os povos. Se você analisar, eles têm essa questão. Ou tem que diz que os indígenas recebem
São Acho que perdemos a Adriana. Acho que sim, acho que tá cortando. Ah, achei que era aqui, mas então foi Não. ele que travou. Eu acho que ele saiu, né? Se você, Cássio, quiser dar a sua última consideração final. Vamos ver se ele Eu volta. quero agradecer a oportunidade, agradecer essa moçada, porque eu estou vendo que vocês estão tudo menino novo, né? Eu tenho 60, eu sei, deve ter uns 20 só. Mas quando eu vejo vocês, né, eu fico muito feliz, porque é uma nova geração que está tendo uma outra consciência, né? Inclusive uma consciência ambiental, que isso é muito importante. E não só, né, não só ambiental, porque quando você fala da questão indígena também, você está falando da questão ambiental, né? E aí vocês fazendo isso, né? O dia que a menina me chamou para fazer um podcast também é uma menina, uma criança, para mim, né? Criança, menino de 20 anos, para mim é criança, desculpa. Porque eu tenho 60, né? Não parece, que indígena não parece velho de jeito nenhum, a gente sempre é novo, né? Mas então eu fico muito agradecida e muito feliz de ver vocês, moçada, né? Falando sobre essas questões que são muito pertinentes, que são muito importantes, não só nesse momento, sempre foi importante, mas esse momento também é crucial, né? É muito importante mesmo agora, nesse momento. E nós estamos prestes a perder os nossos territórios, né? Com a PEC 490, marco temporal. Nossa Senhora da Bade, quando eu fico pensando nessas coisas. Então, eu agradeço muito por vocês estarem pensando essas questões também e dando um pouquinho, né, colocando um pouquinho de fermento nessas assim, nessas discussões, né, que venham mais pessoas, que venham mais moçada que nem vocês, tá, fazendo isso. Muito obrigada. Eu agradeço muito. A gente que agradece vocês, né? Porque é muito importante, né? Saber das lutas dos povos originários, né? A gente, então, alguém, Samara, quer falar alguma coisa? Alguém mais para finalizar? Não, gostei bastante, assim, achei, é muito importante para nós ouvir de você, sabe? Então, essa coisa que acho que foi a Kelly falou antes, né, do local de fala. Então, é diferente a gente falar de vocês, né? De falar como que a gente vê a luta indígena, a gente pode falar disso, né? Mas é muito diferente de ouvir, então, as pessoas, vocês mesmos que vêm de lá, né? Que são os povos, dos povos indígenas, então, são indígenas falarem disso. Então, acho que isso é muito enriquecedor. Então, foi muito legal. Tá perguntando o podcast, eu não sei, colega, porque a primeira vez que eu ouvi falar em podcast foi aquele dia. Eu vou pegar o nome Mas aqui, depois a Naine começou também a fazer podcast, agora eu sei o que é podcast, tá? Mas foi na Semana do Índio, que eles, eu não sei quem, depois eu até pergunto, eu não sei mais, assim, mas eu, mais ou menos, eu vou procurar o nome desse podcast, mas é da universidade mesmo, me parece que é da divisão de cultura, me parece, que fez parte. Ah, ciência ao pé do ouvido, é isso mesmo. Ai, desculpa. Nossa, quem lembrou disso aí? Tá vendo a memória de vocês? Muito melhor que a minha. Eu escutei. Eu vou colocar o nome do episódio aqui. Chama Povos Indígenas Hoje. O episódio. Isso, é isso mesmo. Sou eu e o Krenak, a gente falando, e depois tem também eu esqueci o nome dela, que é uma Caduel também. Eu lembro da Yunak. E ela, ela, Tá. e mais um rapaz que estava fazendo, que é indígena também, que tá fazendo relações internacionais, eu acho. Existe relações internacionais em Berlândia? Sim, Então, tem. é isso que ele está fazendo. Então, eram nós 4. A gente Primeiro foi tentou eu e o... trazer a Yunak, mas por causa do trabalho dela, esse horário não dava. Mas ela ia também. Então, ela participou, foi eu e o Krenak primeiro, depois ela e esse menino desse curso aí que eu falei agora. É esse aí, esse podcast. Até é legal esse podcast, sabe? Assim, naquele dia eu estava numa tristeza, estava numa, sabe? Aí até o Ailton Krenak falou, eu falei assim, eu nem sei se o dia vai nascer amanhã.
Eu estava na tristeza, tipo assim, ele falou assim, eu tenho certeza que vai nascer. Eu falei assim, Krenar, que bom que você me deu esperança. Que bom que você me deu esperança. Aí depois eu fiquei pensando, sabe? Por isso que hoje eu estou mais esperançosa, assim. Tipo assim, não, tem muita gente que está lutando, tem muita gente, né? A gente está tendo voz, a gente está ressonando, assim, essa voz. Então é isso, né? Eu quero agradecer imensamente sua participação, Cássia, a participação do Adriano também. Foi um ótimo momento, né, de reflexão sobre esse tema tão importante. Desejo, então, a todos uma ótima tarde. Muito obrigada pela participação de todos. Depois você podia passar o contato do Adriano para mim? Passa sim. Legal. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom final de Obrigada. semana. Tchau, parabéns, tchau.